Você sabia que quando a pessoa pede para que você hipnotize, a chance de você conseguir hipnotizá-la é muito maior do que quando você pede para hipnotizá-la? E sabe como fazer isso? Então assista. Fala galera do Hipnose na Prática, seja bem-vindo a mais um vídeo. E nós estamos continuando a série de Como Convencer Alguém em 90 Segundos do livro do Nicholas Buffman. Esse livro é muito bom, eu recomendo você ler para você criar o que é a essência de você conseguir hipnotizar alguém, que é o rapport, o pré-talk, e você conseguir fazer a pessoa pedir para ser hipnotizada por você. Então esse livro é muito bom, eu recomendo. E eu vou te dar mais uma dica. No livro, ele fala uma parte que é interessante. Se você capturar a imaginação da pessoa, você captura o coração. O que ele quer dizer com isso? Que a partir do momento que você captura a imaginação, que você faz a pessoa imaginar o que você está falando, você captura os sentimentos, e você pode criar desejos nisso. E um dos desejos que nós queremos que ela tenha é que ela queira ser hipnotizada. Então, um dos jeitos é você fazer a imaginação. Só que como você vai fazer isso? Né? Você não vai chegar para a pessoa e falar, eu quero te hipnotizar, porque isso vai criar até um atrito. Você tem que criar esse desejo numa conversa normal. Então você tem que primeiro aprender a conduzir uma conversa. Eu vou ensinar um exercício no final do vídeo de como você pode treinar a conduzir uma conversa. Mas, por exemplo, cheguei numa roda de amigo, ele está conversando de futebol, e aí você começa a acompanhar a conversa, depois você começa a conduzir, e aí uma certa hora você fala assim, não, mas o cara que eu mais gostava de ver jogar futebol era o Pelé. Nossa, aquela hora que ele pegava aqueles dribles, parece que ele andava mais rápido que as pessoas e fazia cada golaço que eu achava incrível. E bem provável que as pessoas vão confirmar. E você fala, vocês não concordam comigo que era incrível? Então as pessoas confirmam. Lembre que sempre um diálogo é sempre um jogo de tênis, né? Uma bola pro lado, uma bola pro outro. É sempre passar para ele. E aí quando eles voltaram, falaram, eu acho incrível. E sabia que esses dias eu descobri que ele usava uma técnica de meditação, que ele ficava se concentrando antes de entrar em campo? Aí as pessoas vão responder, não, provavelmente não, né? Aí você fala, então, eu li num artigo, aí você pode falar artigo, livro, revista, jornal, onde você tiver visto isso, ou então num vídeo no YouTube, como eu estou falando, que isso eu vi num livro. Então eu vi isso num livro dele, que ele pegava, falava pra todo mundo sair do vestiário, ele ficava sozinho, fazia aquela meditação assim, tipo, com os dedinhos como se fosse Buda, e ficava se concentrando. E ele começava a imaginar que ele estava lá em campo, o juiz apitava e começava o jogo, dava a partida, e aí a bola vinha pingando devagar no pé dele. Aí ele pegava a bola e todo mundo estava devagar, menos ele. Ou então quando a bola estava no pé dele, ele estava normal, mas todo mundo estava em câmera lenta. Então vinha o adversário perto dele, ele jogava para o lado e via o adversário lentamente passando. E aí ele conseguia passar tranquilamente. E ele ia fazendo isso até chegar perto do gol. E aí chutava a bola para o gol e via o goleiro lentamente pulando. E a bola entrava no gol e todo mundo comemorando. Então, simplesmente, ele imaginava fazendo isso, e aí em campo ele falava que notava que ele estava mais rápido do que os adversários. Como se fosse, sabe, quando você tem aquele acidente, tá prestes a bater o carro, e em questão de segundos tudo parece estar em câmera lenta? Então é mais ou menos assim que ele falava que via. Vocês já sabiam disso? Provavelmente não. E isso é verdade, tá? Ele fazia isso mesmo, você não precisa mentir. Pode falar sempre a verdade. Pode pegar outros artigos também, de outros famosos. E você pode também aguçar mais a imaginação falando. E outros famosos também faziam isso, como Ayrton Senna, Michael Jordan e vários outros em várias áreas para conseguir ter sucesso na sua vida. Usava esse poder de imaginação. Então até aqui, provavelmente já imaginou quase tudo que eu falei. Estou fazendo um parênteses aqui só para você entender o que eu estou fazendo. E aí você já começa a capturar a atenção da pessoa e a pessoa começa a ter mais emoção ali, se colocar no jogo. Como se eu estivesse fazendo uma hipnose. Na verdade, você está concentrando a sua imaginação e está imaginando, eu estou um processo de hipnose. E aí, como você vai fazer a pessoa querer ser hipnotizada? E aí você fez isso, capturou a imaginação da pessoa e aí você fala. E eu descobri esses dias, no curso que eu fiz, que isso era hipnose. Eu fiz um curso de hipnose e os caras começaram a me falar, eu falei, nossa, que incrível. E aí eu fui mais atrás, fiquei estudando e eu vi que várias e várias pessoas fazem isso no seu dia a dia e elas conseguem resultados incríveis com hipnose. Nossa, você já conhecia hipnose? É uma ferramenta incrível. E aí vai começar aquele, nossa, hipnose, você fez curso de hipnose? Como assim? E aí as pessoas vão querer saber um pouco mais sobre isso. Porque agora você também desarmou. Porque assim, as pessoas têm em mente, hipnose é só comer cebola, é só manipular. Ou então, né, se você falasse de cara que você fez um curso de hipnose, a pessoa vai falar, então eu nem vou olhar nos seus olhos. Já aconteceu comigo quando eu estava no começo e eu não sabia dessas técnicas. Não vou olhar nos seus olhos, senão você vai me manipular. E aí quando você faz isso, você já desarma esse ponto que a hipnose é ruim, que a hipnose é negativa. E as pessoas vão falar, nossa, eu achava que hipnose era outra coisa, que interessante. Fala mais sobre isso, como que funciona isso? Como que é ser hipnotizado? Ou então, me hipnotiza agora, como que eu quero experimentar, sempre quis experimentar. E aí você cria interesse na pessoa. E a pessoa fala, nossa, a hipnose é fantástica e eu quero experimentar isso.
E aí, a partir desse ponto é simples, né? Aí você vem, calma, hipnose é isso, explica a hipnose. Aí você fala, ó, faz uma pré-sugestão. E em algum momento eu vou falar a palavra durma, aí você vai fechar os olhos e tal. Vem aqui, junte suas mãos, faça assim com as mãos. E aí começa o processo de hipnose. Mas o processo antes é muito mais importante do que o processo depois que a pessoa aceitou ser hipnotizada. Beleza? Mas agora o ponto-chave. Como você acompanhar e conduzir para chegar nesse ponto de você começar a falar sobre hipnose? Primeiro ponto, você tem que saber seu objetivo. Você quer o quê? Né? Fazer a pessoa querer ser hipnotizada, a pessoa criar desejo de ser hipnotizada. Então, esse é o ponto que você quer chegar. Depois, como é que você vai conseguir isso? É muito interessante você estudar sobre hipnose, ler artigos, novidades. Se você quiser acompanhar nossos grupos de hipnose, que é a hipnose aplicada, tem várias dicas lá e várias notícias de hipnose. Hipnose para emagrecimento, em estudo, em dores, em câncer e várias outras coisas. E aí você vai começar a ter conhecimento sobre hipnose, porque você tem que ter conhecimento na hora que você for querer conduzir um assunto. Isso em qualquer área, tá? Não só na hipnose. Então, beleza. Então, você sabe onde você quer, é um processo ao contrário, né? Sabe onde você quer, tem o conhecimento para conseguir levar até lá, e aí como você vai acompanhar? Chegou no meio de uma roda de amigos, você começa a ouvir o que as pessoas estão falando primeiro, e aí você vê, opa, está falando sobre dores. Não, a pessoa está com dor no joelho porque sofreu um acidente. Então você já sabe que dores, aí tem vários artigos na sua cabeça sobre dores que falam sobre isso. E aí você começa a falar, pô, interessante, eu também senti uma dor de joelho, você cria a conexão, eu também senti isso, eu também já vi isso, né? Ou com jogo de futebol, a pessoa já vai falar assim, você viu o jogo de ontem? Pô, eu vi o jogo foi incrível, né? Aquele golaço, nossa, que golaço, lembrou até na época do Pelé, do Garrincha. E aí ele vai começar, pô, legal, também lembrei disso, né? E aí você junta o assunto. Lembra do Garrincha? Lembro. Então, eu descobri qual é o segredo que eles faziam naquela época. O segredo? Nossa, qual é o segredo? Você vai criando expectativa. Então, quais são os pontos? Objetivo, ter conhecimento sobre como conduzir, depois entrar no assunto, saber o que a pessoa está falando, concordar com ela, descobrir o eu também, e depois você começa a conduzir para o assunto que você quer para hipnotizar. E aí, como você pode praticar isso? Pega um amigo, vamos supor eu aqui e um outro amigo meu. Fala pra ele falar algum tema, você combina com ele que você vai fazer isso, né? Que você vai falar sobre hipnose e tudo mais. E aí você fala pra ele, fala um tema, sei lá, jogar futebol, ou então televisão, qualquer coisa. E aí você vai concordar com ele, vai acompanhar um pouco nesse tema dele, e depois vai conduzir pra hipnose. Quando conduzir para hipnose, você fala para ele mudar, fala para ele já ficar esperto para ele voltar a outro tema, ou então fugir do tema de hipnose. E aí você vai de novo. Ele fugiu, você vai e volta pro tema de hipnose, vai e volta. E vai treinando, sempre você ter esse hábito de trazer a pessoa para a conversa de hipnose e criar essa expectativa, a pessoa querer ser hipnotizada. Ok? Consegui te ajudar? Espero que sim. Espero também que você compartilhe com seus amigos, compartilhe com as pessoas que você conhece que sabem hipnose, para elas verem como elas podem praticar mais hipnose. E convide também um amigo para treinar com você. Vai ser muito interessante, porque você vai conseguir evoluir junto com seus amigos muito mais a parte de hipnose. E isso que eu estou te ensinando no pré-talk, o rapport, serve para tudo na sua vida. Então treine essa parte que vai ser muito bom. É isso aí. Deixa comentários dizendo o que você achou desse vídeo e te vejo nos próximos vídeos. Tchau!